Olá, amigos ouvintes da radiodivulgar.net, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade aos estudos da revista O Reformador, número 2227, de outubro de 2014, as páginas 8 e 9. Hoje nosso título é A Honorabilidade, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, o Espírito, através do Espírito de Joana de Ângeles. É uma leitura bem interessante que nos mostra ainda a nossa realidade, mas que nós precisamos trabalhar essa situação em que a leitura vai nos mostrar agora para melhoramento e crescimento do nosso espírito. Então vamos lá à nossa leitura de hoje. Estatuiu-se na sociedade terrestre que as conquistas de qualquer expressão exaltam o indivíduo e proporcionam-lhe honorabilidade e respeito. O progresso, portanto, atrela-se a qualidades morais, mesmo quando não exista qualquer correlação de identidade. O desenvolvimento intelectual, a conquista de recursos econômicos, o destaque na arte, na política, em qualquer que seja a área, produz respeitabilidade, honradez, e o seu portador passa a receber a bajulação dos parvos e dos aproveitadores, dos oportunistas que, sempre à espera de compensação, entre mentes o progresso material nem sempre faz-se acompanhar daqueles de natureza moral. Como eu falei no início, infelizmente a nossa sociedade ainda está cheia dessas pessoas que se aproximam da gente apenas por interesse, por oportunidade, por uma situação que ele pode tirar proveito. São os falsos amigos, os falsos colegas. Nós somos muito assim ainda. Nós precisamos melhorar essa visão do nosso irmão, né? E a gente se depara com esses falsos amigos em todas as dimensões da sociedade, do nosso caminhar. Basta a gente perceber que alguém pode nos proporcionar algo de melhor, a gente já passa a tratar diferente. E infelizmente também nós, quando recebemos um poder, temos um poder na mão de decisão, a gente fica todo empavoado, né? Se sente o bambambam. O orgulho supera os nossos sentimentos. Nós precisamos quebrar essa corrente que se avassala por todo o nosso planeta. Continuando a nossa leitura. Nem todas as aquisições que deslumbram e projetam o ser humano têm procedência digna, sendo muitas assinaladas pela astúcia ou pela desonestidade, por métodos escusos ou herências de procedências vergonhosas. A honorabilidade resulta da vivência dos valores éticos adotados, dos costumes saudáveis, das condutas retas. Mais facilmente se encontra nos sofredores a presença honrosa da dignidade que constitui alicerce moral de segurança, sobre o qual são edificados os sentimentos de elevação e de paz, mesmo quando não existem os recursos aplaudidos pelos interesses da comunidade. Considerando-se o hedonismo e o existencialismo
e o individualismo, que se estabelecem como programas sociais da atualidade, não são de surpreender. As ocorrências danosas que se instalam no comportamento geral, com aspectos terríveis e avassaladores. Precisamos quebrar essa corrente, que eu chamo de corrente do mal, né? Nosso desenvolvimento espírita, né? A nossa evolução ainda está tão pequenininha que com qualquer coisa a gente se empavoa, se envaidece. E a vaidade é uma dos grandes males da humanidade, como também a aproximação de amigos, entre aspas, né, que nos buscam apenas por interesse. Depois que consegue o que quer, nos desconhece. E também aprendemos a desconhecer as pessoas quando nós temos uma posição social mais elevada, né? Somente no mundo político, infelizmente, isso ocorre com muita frequência. A violência é crime de diversas ordens, rivalidades entre os indivíduos, traições, indiferença pelo próximo e os seus problemas, constitui os frutos espúrios do comportamento ideológico da imensa maioria dos cidadãos do mundo. Infelizmente, quando se lhes apresentam pautas morais de coragem ante as naturais vicissitudes, roteiros de elevação diante dos desafios evolutivos, proposta de dignificação e condutas éticas são considerados fora de época. Essas pessoas não tem jogo de cintura. A expressão que usam é essa, né? Fulano não tem jogo de cintura, ele não vai conseguir nada na vida, ele não vai conseguir subir, nem galgar nenhum degrau, ele não tem jogo de cintura. Ele é muito bonzinho, ele é muito humilde. É isso que se ouve quando aparece alguém que tem uma moral digna. O desequilíbrio mental, perturbação masoquista, porque estes são os dias para o prazer, em que se deve beber a taça do consumo até as últimas gotas. Então, quando aparece alguém com uma dignidade ilibata, são considerados fora de época, são considerados desequilibrados mentais, são perturbadores, são masoquistas, né? Porque nesse período que nós estamos, o que importa é o prazer, né? Beber a taça até a última gota, não perder tempo. Infelizmente. A princípio tem-se a impressão de que o licor da juventude, do estoteamento, gozo, é absolvido até o momento quando este conteúdo converte-se em fel e veneno. São as decepções, passando a destruir aqueles que os libam. A filosofia denominante, eminentemente egoísta, é a do ter mais, sempre mais. De destacar-se para aproveitar o momento fugaz até a exaustão. Especialistas em atividades de divertimento, de sensações renovadas, não se dão conta de que enquanto elaboram planos de júbilos infindáveis, mas se acercam da desencarnação. Quando surpreendidos pelas enfermidades que alcançam a todos, pelos desencantos de alguns insucessos, pelos acidentes orgânicos, paralisantes e aqueles de outra natureza, não dispõe de resistência emocional para a sua administração. Quando eles se encontram nessa situação, ficam desesperados, porque são pessoas que não têm fé, são pessoas materialistas que só pensam no aqui, agora, já.
E aí, quando se vê diante de uma enfermidade ou de algum problema mais sério, ficam desesperados, perguntam por que eu, né? Por que estava dando tudo certo e agora desnorteou dessa maneira? O que está acontecendo? Vamos atrás do culpado, ele nunca se sente culpado, ele nunca acha que aquela situação foi ele que criou pelas suas atitudes, né? E aí fica, às vezes vai parar no manicômio, às vezes se suicida, porque não aceita a perda, não aceita, não sabendo ele que ele está num momento que ele pode se recuperar, que ele pode melhorar. Acreditam-se inconsequentemente invulneráveis, inatingíveis pelo sofrimento, que somente elege os outros, a ponto de viverem anestesiados em relação aos valores existenciais e à fragilidade de que se constitui o vaso carnal no qual se encontram. Quanta ilusão nos propósitos de viver apenas para desfrutar. É muito triste nós sabermos, nós termos conhecimento de que essa situação ela está muito forte ainda no nosso momento, no nosso tempo. Eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, de novo, eu quero mais, eu preciso de mais. E quando a doença chega ou quando algo não dá certo, o sofrimento é imenso, porque aquele espírito não está preparado, ele se acha acima do bem e do mal, ele se acha intocável. Infelizmente não é assim. Ou felizmente, né? É natural que todos os seres humanos anelem pela felicidade. Fundamental, no entanto, é saber-se em que a mesma consiste, ignorando-se o de que se constitui. Abraçam-se as sensações fortes, o armamento preventivo contra a solidariedade, a fim de não se exporem. E fogem sempre na busca da alegria, fogem sempre na busca da alegria, que não deve cessar. Alcançando-as, não se dão conta de como é rápida a sua presença na emoção. A felicidade não é desse mundo, sabemos disso. E logo cedendo lugar à ânsia de novos, incessantes júbilos. São insaciáveis, né? Nós somos insaciáveis. O corpo, porém, não está programado somente para as sensações, mas sobretudo para as emoções. E quando essas se derivam do exterior, abrem espaço para o vazio existencial, para a sensação de inutilidade. É nesse momento que a ficha cai e que a gente percebe que as emoções do aqui, agora, já, das sensações dos êxtases imediatistas, não vale a pena. Pelo contrário, nosso espírito adoece, e quando nosso espírito adoece, de tanto êxtase, de tanto júbilo imediatista, ele joga para a matéria. E aí vem as doenças, o câncer principalmente, as doenças da cabeça, né? Que é a ansiedade, os mal-estar e outras. Os desequilíbrios emocionais, as exaustão. Você está cansado e não sabe por quê. Meu Deus, por que tanto cansaço? Por que eu não estou bem? Por que eu não consigo me concentrar? São os excessos que nós praticamos. E a felicidade, sem dúvida, é emoção profunda
e duradoura de plenitude que o espírito vivencia quando consegue conciliar a consciência tranquila como resultado do caráter íntegro e das emoções pacificadoras. Olha a diferença. Honoráveis são todos aqueles que conseguem superar as más inclinações e se dignificam no esforço da autoiluminação. Nesse sentido, a oferta de Jesus desde há quase 2000 anos diz respeito à imortalidade e não apenas à maneira como deve ocorrer o trânsito carnal, que passa célere, mas tem como objetivo essencial trabalhar-se em favor do futuro espiritual inevitável. É natural que se aspirem pelas alegrias, comodidades, satisfações, bem-estares. É natural. Isso, porém, resultará das condutas mentais que dão lugar aos acontecimentos que se desenrolam durante a existência. Tudo depende do nosso comportamento, da nossa conduta, tudo. Transferindo-se de uma para outra em reencarnação, as realizações apresentam-se em novas formulações, que são os desafios evolutivos para serem enfrentados e superados. As distrações e fugas do dever não conseguem impedir que no momento próprio apresentem-se como impositivos inevitáveis para acontecerem. A gente planta, a gente colhe. Não adianta. Não adianta fugir dessa realidade. É o que plantamos que colhemos. A consciência lúcida em torno da imortalidade propicia inefável alegria por facultar os meios hábeis para o comportamento nos momentos difíceis da reabilitação moral. E ninguém existe que possa impedir o despertar para a realidade. Fenômeno resultante da sucessão do tempo que impõe amadurecimento psicológico, porquanto qualquer fuga, em vez de libertar do compromisso, mais o complica e o adia para ressurgir à frente. Não adianta, a gente não consegue fugir dos nossos compromissos. Não se excuses ao chamado pela dor para a consciência da honorabilidade. Se conheces algo da doutrina de Jesus, sabes que ela é um hino de louvor à vida e uma exaltação contínua ao amor em todas as facetas em que se apresente. Reflexiona em torno de como te encontras e o que podes fazer para alcançar a meta que te está destinada. A perfeição relativa ao estado do reino dos céus na mente e no coração. Honoráveis foram os mártires de todos Jaes, que não temeram o sacrifício inclusive da própria existência. Todo aquele que transforma a existência em um evangelho de amor no reto cumprimento do dever torna-se honorável. Esforça-se para entender a finalidade existencial e segue firme e abnegado a trilhar do teu compromisso para com a vida. Mensagem maravilhosa que a nossa querida Joana de Ângeles nos enviou através de Valdo Franco. Uma mensagem realista, verdadeira e que nos alerta para tomarmos cuidado com os caminhos que nós trilhamos, com o nosso comportamento, com o nosso caráter, porque não conseguimos fugir das nossas responsabilidades. Nessa ou outra encarnação, nós vamos acertar as nossas contas. Essa era a minha mensagem de hoje. Espero ter conseguido passar para vocês essa informação, essa mensagem de Joana de Ângeles, que é muito salutar para o nosso momento em que o planeta se encontra.
Obrigada mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Wanda Barros para divulgar.net.